Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Podem tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada. Aleluia. Quem tiver armado da palavra do Senhor, abra no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 13. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você vai procurando, vai achando aí, 1 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4. Amém? Antes da gente fazer a leitura, deixa aí aberta a sua Bíblia. Eu quero primeiro fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gostaria de ser igual a Jesus? Dá um glória a Deus. Nossa, mas está fraco, hein? Quem aqui gostaria de ser igual a Jesus? Dá um glória a Deus. Aleluia. Bom, a própria Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Então, quem não quer ser igual a ele, não é mesmo? Mas também tem aquilo. Será que nós realmente estamos prontos para ser igual a Jesus? Você que deu um glória a Deus bem forte, que você quer ser igual a Jesus? Você está disposto a passar 30 anos trabalhando como um desconhecido? E depois disso ainda ser traído e negado por pessoas próximas a você, a quem você ama? E depois de tudo isso, você ainda entregaria a sua vida por essas mesmas pessoas que te traíram e que te negaram, e por muitas outras, para que elas recebessem o perdão e a salvação? Que hoje você fique com esse reflexo. Nós temos sim que seguir a Jesus. Ele é o nosso maior exemplo em ações, em santidade, em bondade. Aleluia. Mas nós também temos que entender o que é o peso que a cruz carrega. Resumidamente, isso que eu falei agora é a mensagem da cruz. E isso é o peso da glória que ela carrega com ela. E é por isso que o Senhor, ele exige muito daqueles que querem seguir ele, daqueles que querem ser como ele. E é aí que eu entro na mensagem de hoje. Há 2 semanas atrás, o nosso pastor, ele pregou sobre esvaziar-se. E ele, o nosso pastor, pregando com tanta intensidade, falando que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e nos entregar, dar espaço para o Espírito Santo, mas ali naquele momento, o Espírito Santo falou comigo. Tem muitos dos meus filhos que vêm aqui, ouvem a palavra, mas não entendem. Até quer realmente se esvaziar, quer realmente se consertar com Deus, mas não entende o que isso significa. Não entende o que isso quer dizer. Não sabe como que é o se esvaziar. E é nisso que eu entro na palavra de hoje. 1 aos Coríntios, no capítulo 13. A gente vai ler a partir do verso 4, mas do primeiro versículo até o versículo 3, Paulo, ele está falando, resumidamente, que mesmo se ele tivesse os dons de língua, de profecia, se ele entregasse a vida dele por alguém, de nada valeria se não tivesse o amor. E que amor é esse? O amor que nós vamos falar aqui hoje é um dos frutos, citado lá em Gálatas, um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar e pegar tudo isso que Paulo descreve, o que é e o que não é esse amor do Espírito Santo, e nós vamos basear ele em nós mesmos. Amém? Vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade.
E o amor, ele nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Amém? Mantenha aberta a sua Bíblia para você poder acompanhar comigo. Vamos começar aqui pelo que Paulo diz, que o amor ele é paciente, ele é bondoso. Aqui ele descreve o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, a bondade dele é enorme. E ele é muito paciente. E é assim que nós devemos ser. Quando eu bati o olho nesse versículo, o Senhor ele falou comigo. Muitas vezes a gente perde a paciência, nós somos impacientes com nós mesmos. A gente não tem paciência, a gente se estressa por não dar tempo para algo se realizar. A gente quer que seja do nosso jeito, no nosso tempo. A gente fica tão ansioso que a gente deixa tudo para trás para poder realizar aquilo que a gente quer. Porque somos impacientes. E Paulo descreve que esse é um fruto do Espírito. Nós temos que ser pacientes. E ele é bondoso. Mas vamos entrar agora no que Paulo descreve o que não é esse amor do Espírito Santo. O amor, ele não é ciumento. Em outras versões, na NVI, eles trocaram a palavra ciúme por inveja. O amor, ele não é ciumento ou ele não é invejoso. Uma coisa se liga à outra. Do que nós sentimos ciúmes? De algo que a gente gosta muito. Nós gostamos tanto de algo ou de alguém que nós sentimos ciúmes daquilo. Nós não queremos nenhuma outra pessoa perto. Não é verdade? Só que vamos imaginar esse algo como um cargo, por exemplo. Talvez você é tão apaixonado e tão maravilhado pelo trabalho que você tem, que quando você vê uma outra pessoa naquele cargo, você passa a ter ciúmes. Mas como diz na outra versão, aquele ciúmes ele fica tão forte que passa a ser inveja. E é isso que nós temos que eliminar da nossa vida. Se você não entendeu aquilo que o nosso pastor disse há 2 domingos atrás sobre se esvaziar, é nós eliminarmos tudo aquilo que provém da nossa carne, tudo aquilo que provém do nosso pecado, para dar espaço realmente para o fruto do Espírito Santo agir em nós. Os ciúmes, a inveja é o primeiro ponto que nós temos que eliminar da nossa vida. É o primeiro ponto que nós temos que tirar de dentro de nós. E só assim nós vamos poder estar um passo mais perto de ter uma comunhão com o Senhor. Continuando, diz que o amor não é presunçoso. Presunçoso quer dizer uma pessoa que se vangloria, uma pessoa que se acha muito melhor que as outras. Aí você fala, Amanda, eu não sou assim, eu não me acho melhor que ninguém, aos olhos de Deus todo mundo é igual. Mas isso é algo nosso. Nós queremos fazer algo tão bem feito que nós nos destaquemos por aquilo ali. Por exemplo, a Cileia está começando a fazer as camisas, as canecas para vender aqui. Eu tenho certeza que ela tem o desejo de ser a melhor vendedora de caneca e de camiseta da cidade. E vai ser, em nome de Jesus. Mas, quando isso passa a ser algo que nós queremos elogio, que nós queremos título, nós queremos reconhecimento, é aí que nós começamos a ser uma pessoa presunçosa, que queremos a glória para nós. E quem é servo de Deus sabe que a glória não é nossa. A glória não é nossa. Eu vi um vídeo esses dias, um corte de uma ministração, e um pastor falava que ninguém elogia o sal da comida. Alguém aqui já ouviu outra pessoa comer e falar, nossa, esse sal eu conheço é de tal marca, nossa, muito bom. Não existe isso. Ninguém elogia o sal da comida, mas a gente sente falta quando ele não está lá. Amanda, o que você está querendo dizer? Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você não tem que esperar reconhecimento nem glória. Mas você tem que pensar, será que eu estou fazendo a diferença quando eu não estou lá? Será que estão sentindo a minha falta? Será que eu estou sendo útil ao ponto de sentirem a minha falta? Então, que hoje você também elimine isso da sua vida. Elimine esse sentimento de querer sempre a glória para você, de querer sempre estar por cima, de querer sempre ser melhor
do que quem está ao seu redor. Continuando, diz que o amor ele não é orgulhoso e nem grosseiro. Eu acredito que as coisas elas vão se encaixando. Muitas das vezes nós somos orgulhosos, e não só no sentido de eu ser melhor do que alguém, mas muitas vezes nós somos orgulhosos por crescer ouvindo aquela famosa frase de que é você por você mesmo, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E nós crescemos com aquilo de que eu tenho que me matar, eu tenho que me sobrecarregar porque ninguém vai fazer por mim. E nós vivemos dessa maneira, isso vira uma tortura. Há um tempo atrás, Deus me levou numa situação que não foi uma visão, não foi nada sobrenatural, nada do tipo. O Espírito Santo ele falou comigo de uma forma muito simples, mas eu me senti como se eu estivesse dentro de uma bolha. E aquilo ali estivesse me impedindo de avançar. E eu estava orando muito, buscando muito, falando, Deus, eu quero mais de você, eu quero conhecer mais, eu quero mergulhar mais fundo. E Deus me levou para essa situação. Eu me sentia dentro de uma bolha. E eu não entendia aquilo ali. Eu falei, o que está acontecendo? Aonde que eu estou presa? E depois de um tempo, Deus ele foi tratando comigo. Eu estava presa dentro do meu próprio orgulho. Porque eu não aceitava pedir ajuda para ninguém. Eu me achava fraca se eu pedisse ajuda. Mas muitas das vezes, quando a gente ergue a mão e pede ajuda, é aí que você demonstra a sua força. Porque você consegue reconhecer que você é dependente, que você é limitado. Sabe, igreja, as nossas limitações, elas existem para nos lembrar que nós somos dependentes dele. Então, não deixe que o orgulho te coloque preso dentro de uma bolha, te impedindo de avançar. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Amém? Continuando, o amor ele também não é grosseiro. Eu já fui uma pessoa muito grossa. E muitas das vezes, quem leva esse título de grossa até acha graça. Ah, eu sou grossa mesmo. Nossa, isso nem é difícil para mim. Mas muitas vezes quem é grosso por fora é porque tem uma ferida muito grande querendo esconder. E prefere afastar quem está perto para não deixar que toquem na ferida. Isso é perigoso demais, igreja. Você se esconder, criar uma muralha em volta de você. Você só vai se isolar e vai estar escancarando a sua alma para o inferno. Porque é isso que ele quer. É isso que Satanás quer, que você se isole. Porque é sozinho que ele consegue agir na sua mente. É sozinho que você está vulnerável para ele conseguir ir ali e te atacar com todas essas doenças do século. Depressão, ansiedade. Elimine a grosseria da sua vida. E principalmente procure entender de onde que vem essa grosseria. Talvez tenha uma ferida que nem você mesmo sabe que está aí escondida. Que faz tanto tempo, são tantos anos vivendo dessa maneira, que nem você mesmo consegue enxergar isso dentro de você. Se permita ser tratado, em nome de Jesus. Continuando no versículo 5, Paulo diz que o amor, ele não exige que as coisas sejam da sua maneira. Em outra versão diz que ele não procura os seus próprios interesses. Quantas vezes nós batemos o pé e arrumamos briga, porque não aceitamos dialogar com alguém? É a famosa síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Misericórdia, gente. Que crente é você? Que não permite ser moldado, que não permite descer a casa do oleiro e voltar para o barro e ser moldado novamente segundo a vontade dele. Nós temos que nos permitir sempre estar sendo moldado. Elimine mais isso da sua vida. Essa vontade de tudo ter que ser da sua maneira, esse posicionamento. O único general é Cristo. Amém? Glória a Deus. Continuando, ainda no versículo 5 diz que o amor ele não é irritável e nem rancoroso. Já falei aqui sobre a gente se irritar muito fácil, muitas vezes com as nossas próprias conquistas.
E muitas vezes nós nos irritamos tanto, nós estamos tão cheios de ira, que não sobra espaço para o Espírito Santo agir. Às vezes você passa a semana inteira se irritando e brigando no trabalho e em casa, aí chega domingo, enche-me. Deus vai encher do quê? Aonde? Se não tem espaço. Se você não tira o seu eu. É isso que o nosso pastor quis dizer quando ele falou sobre você se esvaziar. É você eliminar todo o seu próprio desejo. Amanda, é difícil, é muito difícil. Por isso que eu falei do começo, que ser como Jesus não é fácil. E é por isso que o Senhor, Ele exige muito de nós que queremos seguir a Ele. Amém? E o amor, ele também não é rancoroso. O rancor, ele é nada mais, nada menos que uma mágoa que a gente vai guardando e vai remoendo e aquilo vai crescendo. Tudo que a gente alimenta cresce. Cada vez que você vê a pessoa, aquilo só cresce. Cada vez que alguma cena acontece, aquilo só vai crescendo. Tem outras que usam até uma camisa, né? Ranço. Elimine isso da sua vida. Essa mágoa só vai gerar cada vez mais uma ferida dentro de você. E a ferida, a gente tenta esconder e passa a ser grosso e afasta as pessoas. E é aquilo que eu falei, acabei de falar aqui. Elimine isso de dentro de você. Continuando. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Bom, às vezes nós estamos tão amargurados que nós ficamos felizes em ver uma outra pessoa sofrendo. Nós ficamos felizes, nos alegramos em ver aquilo que nós não desejamos para nós, mas nós gostamos de ver acontecendo com uma outra pessoa. Elimine essa injustiça dentro do seu coração. O único que tem poder para julgar não somos nós. O único que tem poder para julgar é o próprio Deus. Porque Ele consegue ver os dois lados da história. Quando você é o ofendido, você não quer que Deus tenha misericórdia, mas quando é você que ofende, você clama pela misericórdia de Deus. É por isso que Ele é o único que pode julgar. Porque Ele consegue balancear os dois lados. Sabe, igreja, eu vi uma frase hoje que é maravilhosa. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Que Bíblia que você está sendo? Muitas das vezes a gente fala, nossa, mas é difícil, eu não posso fazer nada. Que falam, mas você não é crente? Mas o que você está fazendo então para duvidarem da sua crença? Ser como Jesus, cristão, é ser como um pequeno Cristo. Que imagem de Cristo que você está passando para o mundo? Que imagem de Cristo você está passando na sua casa? Que imagem de Cristo você está passando na sua escola, faculdade, no trabalho? Amanda, tá, eu já entendi que me esvaziar é eliminar tudo de ruim que tem dentro de mim. Mais ou menos isso. Como que eu faço isso então? Eu não consigo, é difícil. É por isso que Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele deixou um ajudador a nós, que é o Espírito Santo. Como que eu recebo o Espírito Santo? É confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. E para fazer isso é descendo as águas do batismo. O batismo, ele é como um selo que demonstra a sua fé em Jesus. Nesse domingo vamos ter batismo. Se você não tiver nenhum outro compromisso, sábado nós temos um dia exclusivo para encontro com Deus. Aleluia. Venha separar um dia para você se encontrar com Ele, para você entender e achar essa ferida que nem você mesmo sabe que está aí, que está te machucando, que está remoendo. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa receber o
Espírito Santo. E como eu falei no começo, o amor que é paciente e bondoso, que é o fruto do Espírito, ele vai te ensinar. Não é de um dia para o outro, eu vou dormir e amanhã eu vou acordar outra pessoa. Não, é um processo. É todo dia você olhar e escolher, não, hoje eu não vou ser grossa, hoje eu não vou maltratar ninguém. Hoje eu vou dar espaço para o Espírito Santo agir em mim. Não, eu não vou mais guardar rancor, Jesus me ajuda a perdoar. É todo dia. São várias decisões durante o dia. É no trabalho, é em casa, é em todos os lugares. Amém? E eu queria dizer que santidade não é sobre você ser puro. É sobre você estar sempre se limpando. Falei agora sobre confessar para quem ainda não confessou Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas essa palavra também é para aquele famoso crente velho. A mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus deixou para nós é uma mensagem de arrependimento. E é arrependimento constante. É todos os dias você tá ali se rendendo, se humilhando perante a presença de Deus. Não é tempo mais da gente aceitar a distorção daquele versículo que diz, né, os humilhados serão exaltados. Não, é quem se humilhar vai ser exaltado. Se humilhe perante a presença do Senhor. Hoje você está recebendo uma nova oportunidade para mudar a sua vida, para mudar suas escolhas e todo o sentido de tudo isso. Que você escolha fazer isso. Ai, Amanda, mas você não entende porque as provas é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma pessoa, é sempre a mesma situação. Já ouviu aquela frase, aquele ditado antigo que diz: água mole e pedra dura, que tanto bate até que fura? Se você continua a passar sempre pela mesma situação, com a mesma pessoa, é porque você ainda não aprendeu o que Deus quer te ensinar com isso. Ah, Amanda, mas eu sou crente, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, glória a Deus. Mas ainda tem uma pedra que você não removeu, por isso que você não está conseguindo chegar até Jesus. Vamos quebrar tudo isso hoje, igreja. É um culto de avivamento. Vamos aceitar ser avivados pelo Espírito do Senhor, por esse amor, esse fruto que provém dele. Amém? Para finalizar, eu queria puxar um pouquinho mais da pregação do nosso pastor. Ele começou falando sobre Paulo, que era um apóstolo muito reconhecido. Ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento, 13 cartas para ser mais exata. O apóstolo Paulo foi alguém maravilhoso. Os ensinos dele é muito rico. E no capítulo 22 de Atos, Paulo está sendo julgado e ele começa a contar um pouco da história dele. E ele fala que ele foi criado como um estudioso, foi ensinado por Gamaliel, que era um professor muito reconhecido na época. E ele diz que ele foi instruído de uma forma muito rígida, muito rigorosa. E Paulo, ele perseguia, sim, os cristãos. Ele perseguia, ele matava, ele não queria saber. Porque Paulo, ele seguia as leis de Moisés e ele tinha aquilo como uma verdade para ele e era um insulto. Um tal de Jesus está vindo distorcendo tudo. Então, Paulo, ele tinha tudo isso. Paulo, ele era o terror, né? Só que mesmo assim, o Senhor escolheu ele. Sabe, eu vejo que Paulo, ele diz que ele era um aluno. Ele tinha professor que era muito mais estudado que ele. Ele tinha, sei lá, eu não imagino como que era a hierarquia daquela época. Pessoas muito acima, muito melhores, muito mais estudadas. Ele não era o único que servia a Deus com essa rigorosidade. Mas ele foi escolhido. Porque ele diz que tudo que ele fazia era com muito zelo para honrar o nome de Deus.
Por mais que ele estava fazendo errado, perseguindo os cristãos, ele acreditava que aquilo ele estava defendendo, ele estava honrando o nome do Senhor. Então Deus viu nele, naquele perseguidor, aquele assassino de cristãos, viu um servo. Tanto que, como o nosso pastor citou aqui, foi um processo de conversão magnífico. Paulo ficou cego, ficou 3 dias ali, sem comer, sem beber, só em comunhão com Deus. E como lá em Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, nesses 3 dias eu nem quero imaginar tudo aquilo que foi tratado entre Deus e Paulo. Aqui a gente já tem um aprendizado. A Bíblia não relata, porque tem muita coisa que quando Deus fala no secreto é para permanecer no secreto. Muitas das vezes a gente recebe uma palavra e não se cumpre, porque a gente nem espera Deus começar a nos preparar para aquilo e já está divulgando. O que Deus fala no secreto é para permanecer entre você e Ele. E o que é para vir a público, pode ter certeza que Ele vai te exaltar em público. Mas voltando para Paulo, Paulo não era o único e nem o melhor, mas Deus viu nele algo. Talvez você está se questionando, Deus, mas aonde o Senhor me levantou, tinha tantos outros melhores que falam melhor, que cantam melhor, sei o que melhor. Mas Ele escolheu você. Ele escolheu você porque é em você que Ele viu um coração, um temor. É em você que Ele viu uma fé, que ia crer naquilo que Ele falasse, que ia ter a ousadia de fazer o ID. Então não se questione mais. Não questione a Deus. Faça aquilo que Ele pede. Faça aquilo que Ele está te mandando fazer. Às vezes a gente fica pedindo sinais e pedindo sinais. Pagar preço não é só de você fazer algo errado, de você também não fazer aquilo que Deus te mandou, você também paga um certo preço. Quando Deus te manda você ir falar com alguém e fazer algo, aquela mensagem não vai ser entregue. Você vai pagar um preço por isso. É uma alma que está nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido a palavra de hoje. E que você tenha entendido o que é se esvaziar de você mesmo e se entregar ao Senhor. Só para a gente finalizar. Meu Deus. Depois, talvez você possa estar se perguntando, Amanda, e depois do batismo? Já confessei Jesus como meu Senhor, Salvador, e agora? Versículo 7, do capítulo 13, 1 Coríntios. O amor, ele nunca desiste, ele nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Depois do batismo, tenha certeza que você já recebeu o Espírito Santo e que Deus está te tratando. Não desista, não perca a sua fé. Não perca a esperança e permaneça firme. Amém?